Agora a gente vai falar sobre distância de segurança, ok? Bom, nós temos na tabela uma tabela que diz sobre as distâncias livres de trabalho nas estruturas. Estruturas, nós estamos falando da distribuição. Postes, cabos de alta tensão, cruzetas e assim por diante. Bem, nós temos aqui, a gente vai colocar nessa tabelinha aqui, algumas colunas, né? Por exemplo, na coluna da esquerda, nós temos lá as tensões. Essas tensões aqui, pessoal, como a gente vai trabalhar para a concessionária local, que no caso é a Copel, essas tensões são básicas, são padrões da própria concessionária, ok? E também nós temos colunas, por exemplo, as colunas à direita, a segunda coluna nós temos a zona de risco e a zona controlada. A última coluna do lado direito é a distância de segurança, em metros, ok? Por exemplo, lá, se a gente pegar lá uma distância de segurança numa tensão de 13,8, por exemplo, a gente vai ver que a distância em que a Copel exige é de 60 centímetros. O que significa isso aí? O que significa distância de segurança? Bem, se você considerar que quando você subindo numa estrutura, você vai estar perto de um cabo energizado, vejam, um cabo energizado que tem todos os riscos, tipo arco elétrico, campo elétrico, que provoca o arco elétrico, então nós temos diversos tipos de riscos, certo? Seria, já aproveitando nessa aula, seria necessário você tocar um cabo energizado numa tensão de 13,8, por exemplo, para sofrer uma descarga elétrica? Não é necessário. O arco elétrico, ele, depois a gente vai explicar com relação ao arco elétrico, este arco elétrico faz com que não há necessidade de tocar, simplesmente uma distância pequena em função dessas tabelas já é suficiente para o eletricista levar uma descarga elétrica. Por exemplo, lá, numa tensão de 13,8, por exemplo, 60 centímetros. 60 centímetros significa que até 60 centímetros eu posso me aproximar. Caso contrário, não. A partir de 60 centímetros de distância entre o cabo e o eletricista, ou qualquer parte do eletricista, eu posso já correr o risco de sofrer uma descarga elétrica. Por exemplo, poderíamos citar o caso de um eletricista subindo numa estrutura em que ele vai fazer uma intervenção numa baixa tensão ou numa cruzeta ou alguma coisa, porém, ele respeitando 60 centímetros, significa que ele não vai ter condição de sofrer uma descarga elétrica, vai salvaguardar a sua segurança, ok? A definição de distância de segurança é entendida como sendo a distância mínima necessária para que o eletricista possa se movimentar, inclusive manipular equipamentos ou ferramentas, de modo a não correr o risco de sofrer uma descarga elétrica. Tá ok? Outro exemplo, 34,5, 1 metro de distância. Ora, vocês percebem que quanto maior a tensão, maior a distância de segurança? Ora, na nossa cabeça até parece lógico, né? Ora, quanto maior a tensão, maior o risco, maior a distância em que eu tenho que manter afastado do condutor energizado. Ok, pessoal? Arco elétrico, né? É até uma palavra bonita, um arco elétrico. O que é um arco elétrico? Se vocês perceberem, para nós que somos eletricistas de redistribuição, muitas vezes a gente já viu pessoas ou os próprios companheiros nossos fazer a abertura de chaves seccionadoras. Aquelas chaves que fazem interrupção de energia, de alimentação elétrica de um transformador ou de um próprio alimentador. Tá? Pessoal, nós somos eletricistas de distribuição, então a gente já tem que começar a trabalhar com esses termos e se familiarizar com esse tipo de equipamento, ok? Então, quando a gente for falar sobre transformadores, sobre chaves seccionadoras, vocês já têm que ter a noção do que é o equipamento. Obviamente, esses equipamentos que a gente vai trabalhar, a gente vai ter toda a noção de funcionamento e como funciona, como se opera e principalmente quais são os riscos que oferecem para nós como eletricistas, ok? Vejam bem, senhores,
Já viram a situação em que tem um eletricista abrindo uma chave seccionadora de um transformador? O que vocês veem? Ah, eu vejo lá uma pequena faísca. Uma pequena faísca. Aí você fica até assustado. Você ouve um barulho? Fica um zzz. Veja, este barulho, pessoal, tá? É um barulho de descarga. Sim, é um barulho em que, naquele instante em que ele abre a chave seccionadora, este arco elétrico está conduzindo energia. Parece estranho, né? Como é que eu posso conduzir energia pelo ar? Puxa vida, mas é isso aí mesmo, pessoal. O arco elétrico, basicamente, é a condução da eletricidade, da energia elétrica, pelo ar. Ah, mas espera aí. Quer dizer que então eu posso conduzir energia pelo ar? Aí é que depende da tensão. Quanto maior a tensão, maior o arco elétrico. A condição de se ocorrer o arco elétrico. E se você pensar que aquilo ali é uma condução de energia pelo ar, significa que qualquer qualquer situação ou condição ou contato com este arco elétrico, que é a condução de energia, também posso ser um condutor de energia. Ah, então quer dizer que se eu tocar nesse arco elétrico, eu também vou levar choque? Vai ser o meu corpo o condutor de energia? Sim, senhor, o senhor vai ter um choque elétrico, se o senhor tocar. Bom, mas e como é que ocorre isso aí? Basicamente, é a ionização do ar, que você tem a liberação de elétrons de uma camada de energia mais interna para mais externa, mas isso aí também não é o motivo da nossa aula. Nós temos que trabalhar aqui com o risco que isto acomete o nosso trabalhador. Então, pessoal, tem tudo a ver com a relação da distância de segurança. Então, por exemplo, se eu estou abrindo uma chave, tá? Se eu vou trabalhar numa estrutura que contém cabos energizados, esta distância de segurança, que a gente já viu em aulas anteriores, é justamente para que você tenha a garantia de que, se você adentrar aquela distância de segurança, lembra? 13,8, 60 centímetros, 34,5, 1 metro, é a garantia de que você não vai levar uma descarga elétrica. Ou seja, o arco elétrico que vai ocorrer dentro dessa distância, ou até 60 centímetros, é a distância em que você vai estar seguro. Tudo bem?